Certa vez eu estava conversando com um jovem, eu dizendo para ele a necessidade do arrependimento. E aí ele me disse assim, olha, não consigo me arrepender, não consigo. Nem sei o que é isso, nem sei como. Mas aconteceu com aquele jovem que ele participava dos cultos e ouvia a palavra de Deus, mas ele continuou no pecado. Olha, isso que eu estou falando é muito sério, porque o título aqui do nosso estudo é Não achou lugar de arrependimento. Certa vez também alguém, onde eu trabalhava, numa oficina, falou, olha, eu vou para os cultos, mas não consigo mais voltar ao que eu era antes. Não consigo. E na Bíblia nós temos um personagem também muito conhecido nosso, que se chama-se Esaú, que ele fez uma troca com o irmão dele, desprezando um direito que ele tinha. Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 17, nós vamos ver aqui que ele depois quis buscar o arrependimento, mas não conseguiu mais ter o arrependimento. Muito perigoso isso, muito perigoso, né? Capítulo 12, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó, falando dele, de Esaú. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Voltando para aquele jovem lá, falei para vocês no começo do vídeo, ele disse, eu não consigo me arrepender. Mas a questão é, o que aconteceu com ele que ele não conseguia se arrepender? Aconteceu um fato muito interessante que chama-se endurecimento do pecado. O endurecimento do pecado, está aqui no Hebreus capítulo 3 e o versículo 17. O endurecimento do pecado, ele, além de endurecer o coração para a pessoa não se arrepender, ele ainda engana a pessoa. Né? Ele engana. Então nós vamos fazer a leitura aqui, né? No versículo 13 do capítulo 3. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está vendo? Então esses dois jovens, as duas pessoas que eu contei a história, eles foram endurecidos pelo engano do pecado. Agora no capítulo 4 e o versículo 7, tem um texto que diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o tempo é hoje. Toda vez que você está ouvindo a palavra de Deus, é agora. Agora que você tem que se arrepender. Porque tem um texto aqui em Provérbios 29, que diz assim, o homem que muitas vezes repreendido, quer dizer, repreendido pela palavra, endurece a serviço, não quer colocar o senhorio da vida dele debaixo do nosso Senhor. De repente será destruído sem que haja remédio. É muito sério isso aí. Às vezes a pessoa quer, mas já passou o tempo da graça para ele. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1 também, né? Ele vai ter um título aqui, um subtítulo, Convite à Sabedoria, né? Vai dizendo aqui no versículo 24 do capítulo 1, entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem deu atenção. Nós estamos aqui na internet, levando você para o arrependimento, mas você vai se recusando. Olha o que vai acontecer aqui. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição. E zombarei vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão,
porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e os desvários dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Você que está vendo esse vídeo aqui, hoje é seu dia de arrependimento. Arrependimento é com humilhação, choro, lágrima e abandonar o pecado. Porque toda vez que você, por amor ao pecado, você não quer vir para a palavra de Deus, você não quer se arrepender, vai vir um endurecimento e um engano, você vai estar enganado. E aí esse jovem ele tem uma falsa segurança que está tudo bem, só que não está tudo bem, está tudo mal. Vai vir o terror para ele, vai vir a perdição. Por quê? Porque ele não achou mais lugar de arrependimento. Tomara que você se arrependa dos seus pecados.